HD com carrapato no ar, Marginal Pinheiros, sentido Barro, indo para Castelo Branco. E uma dica aqui, ó, vocês viram no começo do vídeo aí que eu tava rodando num trecho que não tinha corredor, certo? E nessa aproximação de entre trecho que não tem corredor e trecho que tem, é legal você diminuir a velocidade, chegar com cautela nessa posição, porque os carros também estão fazendo isso, estão vindo na pista, não tem trânsito, eles ainda não estão parando, estão rodando, e quando eles percebem que o trânsito vai parar de vez, eles vão ficar no congestionamento, a tendência é o motorista do carro fazer uma rápida avaliação de qual faixa está andando melhor, e aí o cara muda de faixa. Se ele estiver aqui na faixa da esquerda, ele achar que a faixa do meio está andando melhor, bem em cima desse lugar onde vai começar o congestionamento, o motorista muda de faixa. Nem sempre dá seta, é um movimento rápido, né? Da observação dele de chegada do movimento do trânsito. E aí o cara muda de faixa. Você que está vindo de moto lá embalado daquele pedaço que não tinha corredor, para entrar no corredor na velocidade, você corre o risco de acabar pegando a lateral desse carro aí que vai mudar de faixa no começo dessa situação de corredor aí, né? Então fica a dica, quando você está vindo na pista de um trecho sem corredor para entrar no corredor, dá uma tiradinha na mão, dá uma freadinha, reduz a velocidade para você poder analisar melhor a postura dos carros que estão à tua frente. E depois que você entrou no corredor, que a coisa já tá rolando, meu, aí você pode até dar aquele embalozinho a mais e tal, e pilotar normalmente como a gente faz no corredor. Mas na entrada é legal sempre fazer uma entrada mais lenta, né, meu? Para não ser surpreendido aí por essa situação que eu falei, do cara do carro resolver mudar de ficha porque de pista, né? Melhor dizendo, porque ele percebeu que a outra pista está andando melhor, né? E ele está vindo ali também embalado com o carro dele, essa mudança vai ser rápida, vai te pegar de surpresa. Então dá uma tiradinha na mão, freia um pouco, entrou no corredor, tá tudo bem, aí você volta a acelerar de novo e a pilotar como normalmente a gente faz no corredor, certo? Fica aí essa dica que eu acho bacana. Olha lá, o cara tomou uma fechada lá na frente, não sei se vocês viram aí pelos vídeos. Marginal cheia de buraco, né, meu? Dependendo de como você entra no buraco, dá uma mudada de direção na moto, né? Se não estiver firme no guidão aqui, pode dar uma arte aí, meu. Tá vendo, né? O cara da caminhonete devia estar mexendo em algum dispositivo, fazendo alguma outra coisa que não era prestar atenção no trânsito, e o carro dele estava vindo para a lateral devagarzinho, quer dizer, acho que ele nem se deu conta que ele estava fazendo isso, porque ele devia estar olhando pro celular, lendo mensagem, alguma coisa assim, né? Que é normal no trânsito de São Paulo. Interessante aqui no trânsito de São Paulo que tá cheio de gente dando ideia aqui a respeito né, com a recente diminuição de velocidade na marginal e na pista local que está ali à nossa direita, depois desse gramado aí, caiu para 50 km por hora, né? Aqui na principal, se eu não me engano, caiu para 70 km por hora, já foi 90, agora é 70. E outras ideias bem estranhas, como não permitir que moto carregue garupa, estipular horário, como na Marginal Tietê hoje é proibido moto na Marginal principal, você só pode andar na local. Enfim, vira e mexe aparecem regras estapafúrdias, para dizer o mínimo, né? Mas é engraçado que coisas basilares, coisas simples, coisas que são importantes de verdade, como
não falar no celular enquanto dirige, não ler mensagem no WhatsApp, no Facebook, onde quer que seja, né? Não ficar de cabeça baixa olhando pro seu GPS, né? Não assistir televisão, enfim, tem uma série de coisas que já consta da norma que você não pode fazer, não é? É até possível multar a galera do carro que fala ao celular enquanto dirige e tal. Isso daí é um problema assim grande no trânsito de São Paulo. Tá só quase todo mundo usando o celular enquanto dirige. Só que o problema é que, ainda que seja proibido, todo mundo usa, porque não há punição, não há polícia na rua suficiente para multar esse tipo de postura, esse tipo de conduta. E portanto, se não há punição, todo mundo continua fazendo. Isso sim é que é um dos fatores importantes que geram esse número grande de acidentes que ocorrem na cidade. Não adianta ficar inventando lei nova, não adianta ficar inventando moda, não adianta querer descobrir a pólvora. Coisas simples como essas, de não permitir que as pessoas falem ao celular enquanto dirigem, deveriam ser cumpridas, e não são cumpridas porque o Estado é incapaz de policiar o trânsito, de policiar as vias públicas para que as pessoas não façam isso, não é? Então, eu sempre acho muito estranho esse discurso de novas leis. Vamos proibir o cara da moto de andar assim, de andar assado, vamos obrigar o cara da moto a usar colete, a ter placa na frente, a colocar placa no capacete, a andar com uma jaqueta amarela e preta, refletiva, do tamanho X, Y, né? Obrigar o uso de luva, obrigar o uso do colete inflável, porque são tantas ideias para evitar acidente, que na teoria não passam de um bando, na prática, na verdade, né? Na prática não passa de um bando, um montoado de bobagens, assim, de ideias de quem não sabe o que está falando realmente, que não conhece trânsito e que pode enganar o povo em geral, né? Os incautos e os incultos, né? Mas a gente tem que estar alerta para conseguir discernir esses discursos estapafúrdios que andam fazendo por aí, porque eles não refletem a realidade do trânsito. A questão é simples: não adianta fazer lei se você não consegue cumprir. Se a gente conseguisse fazer cumprir as leis que estão aí, já seria suficiente. Essa história que eu falei de fazer cumprir a lei a respeito de não poder usar celular enquanto você dirige, né? Seja falando ao celular, seja lendo mensagens, textos e coisas do gênero, né? Não assistir televisão, não pode, entendeu? Esses dispositivos que estão instalando nos painéis dos carros, alguns até vêm de fábrica, né? Não pode, desvia a atenção do piloto. Quer dizer, cabe à polícia policiar, né? Cabe à polícia vigiar esse tipo de postura, esse tipo de conduta no trânsito e coibir. Como é que se coíbe isso? Aplicando a lei. É isso que deveria estar sendo feito e não está. E aí a gente é obrigado a sofrer as consequências da falta do Estado no trânsito de São Paulo, né? Como eles não conseguem coibir, não conseguem fazer nada, não conseguem fazer a parte deles que cabe na sociedade, a gente acaba sendo punido por isso, né? Como diz o ditado, os bons pagam pelos maus, né? Quer dizer, porque tem um cara que não cumpre a lei, eles acabam fazendo uma lei mais ferrenha e por muitas vezes burra e injusta, que só a gente que é cidadão honesto acaba cumprindo, né? Acaba observando as leis, né? Quer dizer, eu ando com a minha moto toda licenciada, tudo bonitinho, não sai fumaça do meu escapamento, né? Os meus retrovisores estão onde deveriam estar, do tamanho que deveriam estar, quer dizer, está tudo conforme manda a lei. Então, pra gente que cumpre a norma, as normas ficam cada vez mais fortes, mais pesadas, por muitas vezes injustas, apesar de serem legais, porque são leis, são injustas, não é? Não é porque é lei que é justo, tem lei que é injusta, ok? Acontece no trânsito, quer dizer, por conta de um bando de pessoas aí dirigindo seus carrões que descumprem a lei, né? Leem revista, celular, mensagens e outras porcarias mais enquanto dirigem, a gente é obrigado a ficar ouvindo esse bando de loucos que estão aí no nosso legislativo,
né? São os nossos políticos, propondo projetos de lei absurdos, né? Não são condizentes com a realidade do nosso trânsito, mas enfim, estão propondo e não estão analisando essas questões mais básicas. Não adianta você ficar propondo lei se você não consegue fazer cumprir as que já existem, né? Se eles conseguissem fazer com que o cara do carro cumprisse as normas de trânsito, só isso, né? Somente isso já seria suficiente para reduzir enormemente a quantidade de acidentes que acontecem na cidade. Não precisa ficar fazendo o cara da moto andar praticamente numa bolha, né? Tem tantos equipamentos que querem colocar no cara da moto que é quase proibitivo sair de moto do jeito que eles querem, né? Quer dizer, proíbe o cara da moto a fazer um monte de coisa, mas esquece que o cara da moto irresponsável, quando ele vai pro carro, ele também é responsável, porque o problema é o cara, é a conduta dele, não é o veículo que ele usa, né? Eu já falei isso em outro vídeo. Então, e o problema que a gente encontra hoje, desculpa estender o assunto, mas o assunto é interessante, eu acho que deve ser discutido, né, pelas pessoas que estão no trânsito. A gente tem que ter ideia dessas questões, tem que ter uma opinião formada sobre isso. Então, como eu ia dizendo, o problema maior é que esses políticos encontram eco na sociedade. Existem alguns cidadãos que aprovam esse tipo de conduta. Não, realmente tem que andar com um capacete maior do que ele é hoje, porque é mais seguro, tem que andar com jaqueta desse tipo, daquele, com colete, com placa em tudo que é lugar, com colete inflável, tem que restringir a garupa, mas é pela segurança isso, hein? É pela segurança. Esse é um discurso idiota, que só idiotas concordam, e me desculpe se você concorda, né? Porque o problema está na conduta do ser humano, não está na quantidade de equipamentos que você obriga alguém a utilizar. E mais do que isso, está na incapacidade do Estado de fazer cumprir as normas. Não adianta colocar... Porque quem vai cumprir norma é o cidadão honesto. O bandido, o cara que não está nem aí para as questões sociais, ele não está nem aí, ele não vai cumprir essas normas. Ou você acha que o cara, né, tem história de colocar o número da placa da moto no capacete, né? É porque, estão usando a moto para fazer assalto, e com essa possibilidade, com essa condição de que você, para pilotar, tem que ter a placa da moto no capacete, a gente inibiria os assaltos. Meu amigo, o cara que está saindo de moto para assaltar, ele não está nem aí se a moto dele está regular ou está irregular. Tá certo? Ele vai sair, ponto final. E sabe por que ele não tem medo de ser pego saindo com a moto irregular? Porque o Estado é incapaz de cumprir a sua parte no acordo social. O Estado é incapaz de policiar. O Estado é incapaz de pegar esse cara na rua, não é? Se você for para os bairros de São Paulo, sai do centro de São Paulo e você vai ver a quantidade de gente pilotando moto sem capacete, pilotando moto usando chinelo de dedo. O Estado é incapaz de ir até lá e coibir esse tipo de atitude, não é? E sabe quem sofre com esse tipo de lei? A gente, que é cidadão honesto, que vai sair a lei e você vai pegar lá o seu dinheirinho de forma bem otária, como nós somos aqui nesse país, e você vai gastar o seu rico dinheirinho, ganhado com muito suor, com muito trabalho, honesto, não é? Você vai gastar o seu dinheirinho e seu tempo para ir lá aonde tiver que ser, colocar a droga do número da placa da sua moto no seu capacete, porque você é obrigado a fazer isso. Você vai pegar o seu rico dinheirinho, gasto, né, ganho com muito sacrifício, e vai comprar lá o tal do colete inflável, o tal do colete amarelo e preto, com faixas refletivas, blá blá blá, blá blá blá, porque um idiota lá no Legislativo achou que isso poderia coibir alguma coisa. É um cara que vive num palacete sem janelas para a sociedade. Ele não está vendo o que acontece. É um idiota, né? E infelizmente esse idiota encontra outros idiotas na sociedade que concordam com ele, né? Concordam porque não tem um mínimo de conhecimento a respeito do assunto, concordam porque são idiotas tal qual ele é, não é? E acham que esse tipo de lei vai trazer algum resultado. Vai. Sabe qual é o resultado que vai trazer? É o resultado dos caras honestos como a gente ter que gastar o nosso rico dinheirinho com essas porcarias que não vão trazer nenhum tipo
de alento ao cidadão que tanto deseja viver numa sociedade melhor, mais segura, que ele consiga ir para a rua com menos medo de ser assaltado, né? Porque o assaltante não vai cumprir essa norma, só a gente que trabalha honestamente é que vai ter que cumprir com essas normas. Então, fica aí a minha indignação, fica aí o meu recado. E isso está intimamente ligado a esses patetas na sociedade que não pensam por conta própria, porque são incultos e incautos, não é? Que discursam sobre o politicamente correto, né? A sociedade agora sofre essa onda do discurso de que nós devemos ser politicamente corretos, devemos ter atitudes politicamente corretas. Ora, o inferno com essa história de politicamente correto. Isso é um discurso vazio, estúpido, porque ele carece de argumentos profundos, não é? Tal qual, fica aí um exemplo, tal qual esse assunto que abordamos agora a respeito das leis de trânsito que não são cumpridas pela ineficácia, inércia, contumaz do Estado, incapaz de cumprir a sua parte no trato social, não é? Que nos obriga a viver com tanta injustiça social, que nos obriga a viver numa sociedade insegura para nós que somos honestos e trabalhamos, não é? E, no entanto, esses incautos e incultos que continuam discursando a respeito dessa teoria tola e superficial sobre ser politicamente correto, não é? Eu preciso ser correto. Vamos parar com esse discurso vazio. Eu preciso ser um cidadão honesto e eu preciso viver na sociedade respeitando os seus limites e as suas bases, mas me mantendo um sobrevivente. Então, sejamos razoáveis na hora de viver em sociedade, não é? E temos que exigir do Estado a parte dele, que nos cobra tão caro para executá-la e, no entanto, é completamente incapaz de cumprir a sua parte, não é? Então vamos analisar esses discursos com maior cautela, com mais informação e com mais criticidade, não é? Para dizer o que concordamos e o que não concordamos, não é? E antes que saiam defendendo as ideias estapafúrdias a respeito do trato do trânsito, principalmente nos grandes centros, não é? Vamos exigir do Estado que cumpra a parte dele naquilo que já existe, não é? Se nem as normas existentes são cumpridas, por que estamos preocupados em legislar mais normas? Me expliquem isso. Por que eu tenho que ter mais normas se nem as que existem são cumpridas, não é? Então, fica aqui a minha indignação, me perdoem o meu discurso, certamente se alongou em razão da paixão pelo tema. Eu certamente devo não ter sido tão eloquente quanto gostaria, tão claro, e o tema bem divididinho como gostaria, mas fica aí a dica, fica aí o meu recado. Vamos debater mais o assunto, claro. Eu certamente vou voltar a comentar esse tema. O canal não é um canal para falar de política, mas aqui eu tratei da política referente ao nosso tema principal, que é o motociclismo, que são as normas que atingem diretamente a nossa vida em cima da moto, a nossa vida no trânsito e, portanto, pertinente ao nosso canal. Espero que vocês tenham gostado da abordagem do tema e que a gente possa debater em conjunto essas questões. Acho que passou da hora da gente debater esse tema com força, com união, assim como o pessoal do ciclismo vem fazendo, com muita eloquência, com acertos e também com erros, mas eles encararam a questão, encontraram voz para poder levar essa questão à frente. Eu cito a cicloativista que eu acompanho e acho a história dela no cicloativismo incrível, que é a Renata Falzoni. Quem não conhece, dá um Google aí, procura conhecer, que vocês vão ler e ver vídeos diversos sobre o tema que valem a pena, que trazem à tona várias questões que se aplicam a gente, inclusive, que estamos andando de moto.
vale a pena conhecer. E vamos debater o tema, vamos nos unir aí. Existem muitos motovlogs no ar que falam para milhões de pessoas aí. Acho que vale a pena a gente abordar esses temas e ajudar a formar opinião sobre o assunto, porque afinal de contas somos nós que estamos em cima das motos, e esses temas que os legisladores, que não fazem a menor ideia de como é o trânsito de São Paulo, ficam dando ideias ridículas sobre o tema, mostrando mais uma vez, dentre tantos outros temas, o quanto eles desconhecem a sociedade e suas questões importantes, não é? O quanto eles estão descolados da vontade social. Esse é o problema principal da nossa política, né? Os políticos que estão lá estão descolados da vontade social. Uma pena, um momento grave e triste que a gente está vivendo. Vamos tentar participar disso, nem que seja debatendo os temas e tentando trazer à tona que ideias são boas, que ideias não são, não é? Forte abraço, esse foi o HD com Carrapato.